Olá, hoje vamos mergulhar na trajetória de uma figura no mínimo intrigante na política brasileira recente, o Major Vitor Hugo. Olá! A gente recebeu um material bem rico sobre ele, artigos, entrevistas, até alguns trechos de livro. E a missão aqui é tentar entender uma mudança de carreira que, olha, não é nada comum. Pois é. Estamos falando de um oficial de elite do Comando de Operações Especiais do Exército que, de repente, se torna líder do governo na Câmara dos Deputados. É uma guinada e tanto. E o que as fontes nos convidam a fazer é ir um pouco além da biografia. A pergunta que fica pairando sobre todo o material é: como as habilidades, a mentalidade e o treinamento de um militar de forças especiais... Um dos kits pretos, né? Exatamente. Como tudo isso não apenas se aplica, mas talvez defina a maneira dele de operar no xadrez complexo e, vamos ser sinceros, muitas vezes hostil da política de Brasília. Exato. A questão que não quer calar e que as fontes provocam a gente a explorar é se isso foi só uma transição de carreira ou uma mudança de missão. Uma continuação da missão por outros meios. Isso. Será que a política se tornou para ele apenas a continuação da guerra por outros meios? É essa a investigação que a gente vai fazer hoje. Vamos lá. Ok. Impertinente. A geopolítica que você precisa para entender o mundo. Vamos começar pelo começo porque é impossível entender o político sem conhecer a fundo o militar. E a carreira do Vitor Hugo no Exército, segundo as fontes, não foi só boa. Foi, assim, excepcional. O cara era uma máquina de passar em primeiro lugar. É verdade. A lista é impressionante e diz muito sobre o perfil dele. Primeiro lugar no concurso da Escola Preparatória de Cadetes, a SPSEX. Certo. Depois, primeiro lugar geral na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, que é o topo da formação de oficiais. E não para por aí. Não para. Primeiro lugar no curso de ações de comandos. Ele foi até para os Estados Unidos fazer um curso de carreira para capitães, uma nova Captain's Career Course. E, adivinha? Deixa eu chutar. Primeiro lugar. Primeiro colocado entre os oficiais internacionais. É um padrão muito claro. Peraí, isso não é sorte, é método. E essa excelência toda levou ele para a elite da elite. As fontes detalham a especialização dele. Paraquedista, comandos, forças especiais, mestre de salto livre. E ele chegou a comandar o destacamento contra-terrorismo do 1º Batalhão de Forças Especiais. Uau! Isso coloca num grupo minúsculo e muito, muito específico de militares. Um grupo que tem até um apelido famoso, os Kids Pretos. Isso. Uma das fontes, a revista Isto é Dinheiro, define exatamente quem eles são. E a definição é chave. São a tropa de elite do Comando de Operações Especiais. Os operadores treinados para as missões mais sigilosas, de maior risco e complexidade. E é aqui que a nossa análise começa a ficar realmente interessante. A gente precisa entender para que esses homens são treinados. Certo. E o que as fontes dizem sobre esse treinamento? Olha, o escopo é vasto e nada convencional. Eles são treinados em guerra irregular, táticas de guerrilha, contra-terrorismo, operações psicológicas, sabotagem e, um ponto que é crucial para a nossa discussão, incentivo à insurgência popular. Incentivo à insurgência popular. Isso é forte. Muito. O lema deles, que aparece em vários dos artigos, resume tudo. Qualquer missão, em qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer maneira. Então, basicamente, ele foi treinado não apenas para combater em ambientes hostis, mas para criar, manipular e operar dentro desses ambientes. É uma formação para entender e explorar as fraquezas de um sistema a partir de dentro. Exatamente. É uma mentalidade de operador, não de soldado convencional. O soldado convencional conquista um território. O operador de forças especiais se infiltra, reconhece o terreno, prepara o ambiente. Prepara o ambiente. Guarda essa expressão. Isso. Ele influencia os atores locais e atinge um objetivo estratégico com o mínimo de confronto direto possível. A ação é muitas vezes invisível e indireta. Ok. Então temos o perfil de um superoperador treinado para ações indiretas e essa tal preparação de terreno. E é aí que a gente chega na grande virada da história. Porque alguém com esse currículo, no auge da carreira militar, decide trocar tudo isso pelos corredores de Brasília. A transição dele, como as fontes mostram, foi tudo menos comum. Não foi mesmo. Ele não se aposentou e virou político como tantos outros.
teve um passo intermediário, um movimento muito estratégico que chama atenção. Em 2015, ele presta um concurso público de altíssimo nível. Para consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de segurança pública e defesa nacional. E, claro, passa em primeiro lugar. Só depois disso é que ele vai para a reserva não remunerada. Vamos desempacotar isso. Ele não entra na política pela porta da frente, pelo voto. Ele entra, digamos, por uma via técnica, numa posição que é puro cérebro legislativo. Exato. Um consultor legislativo tem acesso a tudo, como as leis são feitas, onde estão os gargalos, quem tem poder de fato, quais são as vulnerabilidades do sistema. Isso soa, sei lá, quase como uma missão de reconhecimento, não? A analogia é quase perfeita. É como se, antes de lançar a operação principal, ele fizesse uma infiltração para mapear o terreno, entender a cultura, a linguagem e as regras não escritas do novo campo de batalha. Ele passou anos estudando o Congresso por dentro, na área de expertise dele, antes de sequer pedir um único voto. É um movimento de uma paciência e de uma estratégia admiráveis. E depois desse reconhecimento, a ação direta foi meteórica. Em 2018, ele se elege deputado federal, por Goiás. E aí acontece algo que todas as fontes destacam como raríssimo. Raríssimo. Jair Bolsonaro, recém-eleito presidente, escolhe esse deputado de primeiro mandato, esse calouro, para ser o líder do governo na Câmara. Uma das posições mais difíceis e de maior pressão da República. Essa escolha é muito reveladora. Um presidente não coloca um novato nesse cargo por acaso. Isso indica um nível de confiança, assim, absurdo, e talvez a percepção de que ele precisava de um perfil específico ali. Não político tradicional. Exato. Mas um operador. Alguém com lealdade, disciplina e, principalmente, capacidade de executar uma missão. Em uma entrevista da época ao Poder 360, o próprio Vitor Hugo dá uma pista disso. Ele se descreve como uma pequena peça nesse xadrez. A linguagem dele. Cuja missão era apoiar um presidente que queria modificar a maneira como a política era feita no Brasil. A linguagem de peça no xadrez de missão é muito militar. E como operador político, ele entregou resultados. As fontes listam vitórias legislativas importantes para o governo na época. Sim, a aprovação da espinhosa nova Previdência, a viabilização do auxílio emergencial de R$ 600 durante a pandemia, os novos marcos do saneamento, de ferrovias. Ele se mostrou eficaz. E aqui a conexão entre os dois mundos fica explícita, feita por ele mesmo. Naquela mesma entrevista, o repórter pergunta: o que é mais difícil? Comandar operações especiais ou lidar com a Câmara? E a resposta dele é fascinante. Ele não diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo contrário, ele traça um paralelo direto. E qual foi o paralelo? Ele diz que as forças especiais são treinadas para lidar com um ambiente que seja difícil, onde as ações têm impacto político e estratégico. E logo em seguida ele define a Câmara como um ambiente extremamente delicado, difícil de lidar. Ou seja, para ele os dois são terrenos de operação complexos. Exatamente. Terrenos que exigem habilidades similares de análise, de adaptação e de execução sob pressão. Ele vê o Congresso com os olhos de um operador de forças especiais. E ele não deixou o antigo mundo para trás. Já como deputado, ele usa o novo poder para tentar remodelar a velha estrutura. Uma das fontes menciona uma indicação legislativa que ele propôs, a criação de um comando conjunto de operações especiais. Unificando Exército, Marinha e a Aeronáutica sob um único guarda-chuva. É um movimento de quem está pensando estrategicamente a estrutura de defesa do país a partir de uma cadeira no Legislativo. Certo. E é nesse ponto que uma das nossas fontes, um livro análise sobre a relação entre militares e política, introduz um conceito que pode ser a chave para a gente amarrar todas essas pontas. A ideia de guerra híbrida. Guerra híbrida, eu já ouvi esse termo, mas no contexto de conflitos internacionais, tipo na Ucrânia. Como isso se aplicaria à política brasileira? Então, a tese central do livro é que a recente volta dos militares ao poder no Brasil não teria acontecido por um golpe tradicional com tanques na rua. Teria sido através de táticas de guerra híbrida. E o que seria isso exatamente? É uma guerra que borra as linhas entre o civil e o militar, entre a paz e o conflito.
Ela usa desinformação, operações psicológicas, as OPSES, pressão econômica, instrumentalização da justiça, tudo para atingir objetivos políticos. É uma guerra onde o inimigo é difuso e os verdadeiros agentes por trás da ação muitas vezes ficam ocultos. A abordagem é indireta. Uma abordagem indireta. Preparação de terreno, infiltração. As palavras começam a se conectar. Mas essa teoria não soa um pouco, sei lá, conspiratória demais? A gente não corre o risco de ver estratégia onde há apenas ambição de um indivíduo competente? É uma pergunta justa. E as fontes não afirmam, elas levantam a hipótese, né? Mas o que torna essa teoria particularmente aplicável ao caso brasileiro, segundo o livro, é uma suposta singularidade. A guerra híbrida teria começado dentro do próprio núcleo militar, para só depois se espalhar para o resto do Estado. Entendi. A ideia é a de uma preparação do ambiente político, posicionando peças-chave em locais estratégicos muito antes da ação principal. E nessas peças-chave, algumas figuras políticas funcionariam como para-raios, atraindo toda a atenção e o desgaste, enquanto a verdadeira energia, o planejamento estratégico, viria de um consórcio militar agindo nos bastidores? É isso a ideia? Essa é a tese apresentada no material, e quando você coloca a trajetória do Major Vitor Hugo sobre essa lente, a história ganha outra dimensão. Faz sentido. Pensa na sequência. O operador de elite, especialista em reconhecimento e preparação de terreno, primeiro se infiltra no Congresso como consultor. Ele passa anos mapeando o ambiente. Depois, ele assume uma posição de comando tático, a liderança do governo, para executar missões legislativas cruciais. Ele seria o homem certo, com o treinamento certo, no lugar e na hora certa para esse tipo de operação. É uma pergunta que dá um frio na espinha. Porque se essa leitura estiver correta, a carreira política dele não foi uma escolha individual, mas o cumprimento de uma fase de uma missão muito maior. Exato. O que seria uma aplicação literal do Manual de Operações Especiais. O livro não cita nominalmente, mas o perfil se encaixa com perfeição na descrição de uma peça-chave posicionada para preparar o terreno. Ou seja, não se trata de afirmar que foi isso que aconteceu. Que forma alguma. Mas de reconhecer que a sequência de eventos é notavelmente consistente com as táticas para as quais ele foi treinado a vida inteira. A transição de carreira dele espelha um manual de operações não convencionais. Então, o que a gente tem aqui no final das contas? De um lado, a história de um indivíduo brilhante com uma carreira militar espetacular que decidiu usar sua competência na arena política e foi bem-sucedido. Uma história de mérito individual. E, de outro lado, quando a gente coloca o contexto mais amplo apresentado pelas fontes, como essa teoria da guerra híbrida e a ideia de uma estratégia militar de longo prazo, essa mesma trajetória pode ser lida como um estudo de caso. Um exemplo perfeito. De como táticas de guerra não convencional, infiltração, reconhecimento, preparação de ambiente e ação direta podem ser traduzidas para o campo de batalha político. E a análise do material não nos dá uma resposta final. Não bate o martelo. Mas a justa posição nos fatos, o treinamento de elite, a entrada estratégica no Congresso como consultor, a ascensão meteórica a uma posição de comando e a própria linguagem que ele usa. Isso, a linguagem dele para descrever a política. Tudo isso nos deixa com uma reflexão, no mínimo, perturbadora. São final. Mas podemos analisar o método. E o método, em cada etapa da carreira política dele, parece ter a assinatura inconfundível de um Kid Preto em missão. Reconhecimento, infiltração, execução. O que nos deixa com a provocação final para quem nos ouve. Quando um especialista em guerra irregular, treinado para manipular ambientes e derrubar sistemas por dentro, entra na política, devemos acreditar que ele deixou suas ferramentas e seu treinamento para trás? Ou é mais provável que ele apenas tenha adaptado suas sofisticadas táticas para um novo tipo de conflito, onde os alvos não são físicos, mas sim as próprias instituições? A reflexão fica no ar. Então, pessoal do Impertinente Podcast, por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar e, claro, comentar. Sua participação é essencial.